Ayesila bila yo, eburu yetami. Ayesila bila yo, jeme folalu yetami na woluma wanjelo. Ayesila bila yo, jeme folalu yetami na woluma wanjelo. Woluma wanjelo. Bom dia, nono ano. Chegamos aí ao nosso capítulo onde nós vamos tratar das independências ali, né, na África e na Ásia, no continente africano e no continente asiático. Porém, para a gente falar sobre essas independências, né, aí século XX, nós precisamos fazer uma retrospectiva e tentar entender como é que funcionou o processo de ocupação ali nos continentes, tanto africano, né, quanto no continente asiático. Vamos fazer aquela revisão bem básica mesmo, do que nós vimos no ano passado sobre imperialismo, né, europeu nos continentes asiáticos, africanos e ali na Oceania. Então vamos aí por partes. Primeira coisa, a Europa, né, ela estava passando por uma crise, né, no século ali 18, finalzinho do século 18, início do século 19, e nós vamos ter aí algumas guerras na Europa, como a Primeira Guerra Mundial, e não dentro só desse conflito, mas de outros conflitos dentro da própria Europa, como a perda também de mercado consumidor. A Europa começa a perder economicamente as suas colônias, né? Então, nas Américas, um exemplo disso, Portugal perde o Brasil, né? A colônia portuguesa aqui, que somos nós, né? Que éramos no período da colonização, era o Brasil. Portugal deixa de ser a metrópole, né? Deixa de ser quem dá as ordens, e o Brasil se torna um país independente, lá em 1822, estamos no século XIX. E aí, a exemplo do Brasil, Estados Unidos da América, o Brasil se torna independente, a exemplo dos Estados Unidos da América, né? Então, nos Estados Unidos da América, nós vamos ter a independência lá o 4 de julho, século XVIII, então ali na metadezinha, caminhando para o final, né, se torna livre de quem? Da Inglaterra, independência da colônia inglesa, dos britânicos. E assim, outras colônias pelo mundo, né, que a Europa tinha, né, dentro da América e de alguns países da África, né, portugueses, franceses vão colonizar a África nesse período também, futuramente no contexto de imperialismo e neocolonialismo, numa nova colonização lá no século XIX, nós vamos ver que a África vai continuar sobre a possessão, sobre posse desses países da Europa. Então a América se liberta, de certa forma, né? Mas a África, ela continua, e a Ásia continua sobre domínio desses povos, né, dos povos europeus. E isso vai ter um nome, vai se chamar imperialismo europeu, ou então nova colonização, neocolonialismo. Por isso que imperialismo e neocolonialismo andam juntos, tá? Um outro fator muito importante que vocês não podem deixar de esquecer agora. Dentro do contexto de imperialismo, tanto a África quanto a Ásia, elas vão passar por algumas lutas internas para tentar resistir a esse imperialismo logo de imediato. Porém, um único país, né, vai ter uma resistência com sucesso, que vai ser a Etiópia. Os demais vão ser dominados por países como a Inglaterra, como a França, e demais países europeus. Eu estou colocando Inglaterra e França porque eram as potências maiores nesse contexto, tá? E a Inglaterra vai abocanhar mesmo ali a África, grande parte da África, e ela vai dominar, né, territórios africanos durante muitos anos. E aí, dentro desse contexto de imperialismo, os anos vão passando, o século vai
mudar, né? Nós vamos entrar aí no século XX, e aí nós temos, durante esses anos que foram se passando, aconteceu o que vocês acabaram de estudar, Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, ela teve um papel, ele foi um divisor de águas, né? Dentro desse contexto de final aí de imperialismo. Vai ser a Segunda Guerra e a Guerra Fria, tá? Nós vamos falar primeiro da Segunda Guerra. Por quê? Porque a Segunda Guerra, ela foi uma guerra que atingiu proporções globais. O mundo inteiro esteve envolvido na Segunda Guerra. E os africanos, como é que eles participaram? Eles vão lutar na Segunda Guerra para defender somente o seu país? Não, eles vão lutar de acordo com seus novos colonizadores. Então, se ali a região da Etiópia tivesse sido, estou usando a Etiópia porque ela foi a única que não teve uma colonização europeia, ela não permitiu, eles conseguiram sucesso. E se nesse contexto todo, né, uma outra região, vamos pegar uma outra região, vamos pegar ali a região da Argélia, né? A Argélia, ela foi dominada pela França, foi colônia da França. Eles iriam lutar contra os franceses? Não. Na Segunda Guerra eles iam lutar a favor dos franceses, porque eles eram colônia dos franceses, nova colônia dos franceses. E aí, cada pedacinho da África que teve ali o seu colonizador, né, novo colonizador, vai para a Segunda Guerra lutar contra quem o seu colonizador, o novo colonizador, estava lutando, né? Se estava lutando do lado ali do nazismo, a favor do nazismo, vai lutar a favor. Se era contra, ia lutar contra. E aí eis a questão, esses povos, eles vão sair da Segunda Guerra com um pouco de treinamento militar, pegando em armas, atirando. E aí o que vai impedi-los de resistir contra os seus novos colonos, né? Os novos colonizadores? Se eles já têm acesso a armas, se eles aprenderam ali táticas de guerra, se eles foram para a Segunda Guerra. Quando a guerra acaba, eles começam a promover, né, um discurso dentro do país em favor, né, ou a favor da libertação deles, dos europeus. Olha que louco, né? Que faz maior sentido. Poxa, se a gente lutou numa guerra, a gente pode muito bem se libertar dos europeus agora e ter a nossa autonomia enquanto país, enquanto nação. E aí vai entrar o contexto da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética vai entrar agora para poder puxar esses países, incentivando esses países africanos a lutarem por sua independência. Por que os Estados Unidos e a Rússia vão fazer isso, a antiga União Soviética? Porque eles têm paixão pelos povos africanos? Não, Nanina, não. Pelo simples motivo de que, se os Estados Unidos conseguissem apoiar, né, oferecesse ajuda para qualquer país africano que está tentando se libertar do seu colonizador europeu, né, qual vai ser o que os Estados Unidos vai pedir em troca? Se vocês aceitarem a nossa ajuda aqui, ó, futuramente nós vamos querer que vocês passem para o lado do bloco capitalista. E aí os russos, o que eles faziam? Olha, nós vamos te oferecer, né, tanto, e vocês vão ter treinamento, vocês vão poder, né, pegar em armas e vão poder se libertar aí das suas colônias europeias. Só que em troca vocês precisam apoiar o nosso ideal ali do socialismo, vocês precisam vir para o bloco socialista. Então a ideia era puxar esses países africanos ou para o bloco socialista ou para o bloco capitalista. Então, começa na Segunda Guerra, passa pela Guerra Fria. E é ali na Guerra Fria que esses países da África, que essas nações vão lutar por sua independência, que cada um vai ter um tipo de governo. E nós vamos ver isso, né, agora no próximo vídeo. Nós vamos falar de um por um, né, o tópico aí, os tópicos que o livro de vocês traz. Então, isso foi um breve resumo, uma breve introdução, né, sobre esse processo de descolonização, que nós vamos falar que isso também não é correto se usar, não se usa mais a palavra descolonização, né?
Porque se a África, se os africanos lutaram contra, né, o europeu, foi por um simples e único motivo. Existia dentro desse povo, existe até hoje, um sentimento de nacionalismo, sim, tá? Então eles vão lutar contra as pessoas que os colonizaram, né? E assim, em contrapartida, se a gente parar para pensar, essas mesmas pessoas que os colonizadores foram quem ensinaram eles a lutar na Segunda Guerra. Então, eles acabam tendo um treinamento, de certa forma, ainda que um pouco inferior, mas acaba tendo um certo treinamento para aprender a se libertar de quem os aprisionou. Então, isso é muito interessante. Então, agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o conceito de descolonização, que é bem equivocado, né? Os livros de vocês trazem essa ideia, mas se a gente for parar para analisar, não tá certo, né? Então, tá certo e não tá. Para questões de provas, avaliações, vocês vão ter que usar. Mas para estudar, né, a fundo, vocês precisam questionar o que está escrito ali no livro. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma pesquisada aqui, vamos, né, dar uma fuçada na internet ali, porque já tem muitos cursinhos pré-vestibulares e concursos também. Futuramente, vocês que estão indo para o primeiro ano, né, que essa aula é uma aula de nono, mas quem quiser aproveitar, aproveite aí, né, o conteúdo é bem interessante. Vocês que estão indo para o nono ano, para o primeiro ano, para o ensino médio, agora vocês vão começar a ver esses termos, descolonização, tá certo, tá errado? Por que não se usa? Aonde se aplica? Dependendo do curso que vocês forem fazer, se for um técnico com médio, dependendo da área que vocês forem estudar, vocês não vão poder usar esse termo descolonização, tá bom? Então é assim que nós vamos aprendendo um pouco mais e avançando no nosso conteúdo, tá? Próximo vídeo, foca aí que eu vou colocar umas imagens para vocês. Então, clica no próximo vídeo.